Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, pós-rodada, pós-domingo da semana 17 da NFL, penúltima rodada da temporada regular da melhor liga de futebol americano do mundo. Como de costume, passaremos por todos os jogos do domingo, essa é a parte número 1 do programa. Escute também a parte número 2, na qual falarei sobre o Sunday Night Football, falarei sobre cenários dos playoffs para a próxima rodada. Semana 18, que é a derradeira, então não perca. Antes de entrar nos jogos, lembrar que você ainda pode participar da promoção que está rolando. Sorteio de 2 Pix de R$100 para você participar. É só você criar sua conta no Bodog, utilizando o meu link que está na descrição. Depois preenche lá o formulário que está também o link na descrição. Você vai precisar tirar um print do e-mail de boas-vindas do Bodog e colocar nesse formulário. São apenas válido para contas criadas recentes, né? Desde o dia... Tô vendo aqui no calendário, foi desde o dia... Eu lancei dia 28 essa promoção. Então, contas criadas a partir do dia 28 com o meu link. É só fazer isso que eu falei, tirar o print do e-mail de boas-vindas e botar no formulário que está na descrição. O sorteio vai ser na quarta-feira à noite. O prazo máximo para participar vai ser na quarta-feira, dia 4 de janeiro, às 18 horas. Então, não perca essa oportunidade aí de começar um ano. Um pixinho de R$100 não atrapalha ninguém, né? Vamos começar, vamos falar do New England Patriots, que venceu o Miami Dolphins por 23-21. Um jogo que mantém vivas as chances da equipe para a próxima rodada. De novo, na parte 2 a gente vai falar de cenários dos playoffs. E o Dolphins tem problemas. O Dolphins vem em queda livre, alguns problemas de... A equipe não vem jogando tão bem quando começou a temporada e outros problemas físicos, né? Já é a 5ª derrota consecutiva do time. O Tua não jogou, ele tá no protocolo de concussão e foi noticiado antes da partida. Um negócio que eu achei bem preocupante, porque o Tua, ao que tudo indica, sofreu uma concussão durante o jogo contra os Packers, e foi no dia de Natal. E segundo o Jay Glazer, que é o repórter da Fox, o Tua e o Mike McDaniel estavam lá analisando a imagem dos jogos, né? Aquela coisa de ver o tape e tal. E tinha várias jogadas que o Tua simplesmente não lembrava. Não sabia explicar o que ele fez na jogada, porque ele não lembrava da decisão que ele tomou. E foi nessa que o Tua entrou no protocolo de concussão. Oficialmente é a 2ª concussão dele no ano, mas a gente sabe que é muito provável que seja a 3ª, né? Tem aquela do jogo contra o Buffalo Bills. Então é muito preocupante, não só para o futuro imediato, né? Tipo, próxima rodada e quem sabe playoffs, mas o futuro da carreira do Tua. A gente já viu o jogador se aposentar mais cedo do que o esperado por conta de concussões, né? E chega ao ponto ali de que o cara não tá conseguindo lembrar das jogadas que ele tava em campo. Eu acho bem assustador e bem preocupante. Pode ser que o melhor pro futuro do Tua seja ele se aposentar. A equipe teve o Teddy Bridgewater em campo, que não é a mesma coisa. E ele acabou sofrendo uma lesão no dedo também, que obrigou os Dolphins a voltarem pro 3º quarterback, que é o Skylar Thompson. O New England Patriots, que não tem nada a ver com isso, conseguiu interceptar os dois, tanto do Teddy Bridgewater quanto o Skylar Thompson. Uma dessas interceptações foi uma pick six do Kyle Duggar, se não me engano. Acho que foi o Kyle Duggar, isso mesmo, no final do 3º quarto. E não só os Dolphins, voltando para os Dolphins rapidinho, eu acho que a ausência do Tua recebeu muita notícia, atenção e tal, mas a equipe também não teve o Teron Armstead, que é o left tackle titular importantíssimo, o Xavier Howard, que não tá fazendo uma temporada tão boa, mas ainda é o quarterback 1 do time, e sem Bradley Chubb também, né, o edge rusher, que chegou no mercado de trocas, e então desfalques importantes pro Miami Dolphins, né, não era só o Tua. E os Patriots, que a gente sabe que vem numa crise, conseguiram jogar bem o suficiente, né? Claro que os turnovers que a defesa forçou, a defesa dos Patriots vem jogando bem. O problema maior tem sido claramente o ataque. Olha os números aqui. A equipe teve 249 jardas de ataque, né? Que não é um número bom, mas fez o suficiente. O Mac Jones
jogou um pouco melhor do que ele vinha jogando nas últimas semanas, foi muito pressionado, foram 3 sacks, né, muito daquilo de segurar muito a bola, mas a defesa dos Patriots realmente garantiu o dia. Ainda teve uns lances bizarros, uma chamada maluca do Matt Patricia numa quarta descida, né, não dá pra fugir também, né, ainda é a mesma dupla dinâmica, né, Matt Patricia e Joe Judge. Mais uma vitória vital pro New England Patriots, que chega vivo na última rodada. Os Dolphins também chegam vivos. E fica a preocupação com Tua, né? Fica a preocupação que a gente pensa que poderia ter sido essa temporada dos Dolphins se eles não tivessem que lidar com esse problema. E muito disso também, quanto que é culpa do próprio Dolphins, né? A forma como eles lidaram com a concussão do Tua lá no jogo contra o Buffalo Bills, né? Mas, enfim, não tem como voltar no tempo. Vamos passar agora pela vitória do Detroit Lions para cima do Chicago Bears, 41-10, um jogo a gente nem precisa gastar muito tempo aqui. Lions atropelaram completamente, muito bem pelo chão, 265 jardas, e o Jared Goff também teve, principalmente o primeiro tempo do Jared Goff foi absurdo. Ele terminou com 21 de 29 passes, 255 jardas, 3 touchdowns, nem precisou fazer basicamente nada da segunda metade do terceiro quarto para frente, né? Foram 31 pontos entre o segundo e o terceiro quarto para os Lions. Os Bears não tem nenhuma condição, né? Teve até uma corrida muito bonita do Justin Fields de 60 jardas, ele terminou com 132 jardas, mas foram apenas 7 passes completados, 75 jardas, lançou uma interceptação. Eu não sei por que ele está jogando, não deveria estar jogando mais, poupa ele, tenta aí, quem sabe o Texans vence um jogo que eu não deveria na última rodada e os Bears perdem, conseguem a primeira escolha geral. Mas os Lions, assim, se recuperaram muito bem. Tudo bem que é o Bears, né? O Chicago Bears não é um bom time. Mas conseguiram se recuperar do baque que foi aquela derrota para o Carolina Panthers, né? E agora não dependem apenas de si, mas podem ainda chegar aos playoffs. Vai ser... A semana 18 promete ser um negócio absurdo. Mas enfim, Lions 41, Chicago Bears 10. O Kansas City Chiefs derrotou o Denver Broncos por 27-24 num jogo que acabou sendo muito mais difícil do que a gente esperava, né? A gente viu um Kansas City Chiefs novamente muito indisciplinado, né? E eu venho falando sobre isso há algumas semanas, que o Mahomes às vezes sai muito do script, né? Ele tenta forçar muito, mas hoje eu achei que ele, claro, teve a interceptação que foi um pouco fruto disso, né? Ele tentar fazer o passe ali com o corpo todo basicamente indo para um lado, passando a bola para o outro, né? O que ele é um dos poucos que consegue fazer com consistência, né? Mas não é o ideal. Ele acabou interceptado pelo Justin Simmons na end zone. Os Broncos brigaram bastante graças a uma atuação melhor do que a gente vinha acompanhando do Russell Wilson, né, nas últimas semanas, e ele conseguiu 2 touchdowns correndo com a bola, o que nesse estágio da carreira é difícil esperar do Russell Wilson, né? Ele claramente não tem a mesma mobilidade, né? E conseguiu. O Denver Broncos chegou a virar o jogo ali no segundo tempo, chegou a estar liderando por 17-3, entrando no último quarto, mas os Chiefs conseguiram 2 touchdowns e viraram o jogo para 27-17. Ainda teve um touchdown do Denver Broncos ali, que cortou para 27-24, né? Num drive que a defesa dos Chiefs cometeu ali 2 faltas que deixaram que alongaram o drive do Denver Broncos, né? E no final ali o Denver chegou a receber a bola de volta, né? Chegou a avançar um pouquinho ali até perto do meio do campo, mas não conseguiu converter uma 4ª para 2 jardas. Vitória dos Chiefs, que não, nessa época do ano não é incomum a gente ver esses times já eliminados ou quase eliminados fazerem jogos duros contra times que ainda estão brigando, né? E até os números nas casas de apostas mostram isso e tal, mas também não é natural o Kansas City Chiefs estar sofrendo para vencer alguns jogos como vem sofrendo, né? Venceu bem o Seahawks sem sustos, prorrogação contra os Texans e perdeu para os Cincinnati Bengals, né?
5 jogos atrás, né? E agora esse jogo duro contra o Denver Broncos, eu acho que o Mahomes está jogando muito bem, que eu acho que isso é um ótimo sinal, o melhor sinal que você pode ter. Mas é um cara que tá passando a bola pra Kadarius Toney, Jerry McKinnon, Sky Moore, MVS, Juju Smith-Schuster, Isaiah Pacheco, né? Não é nenhum Dream Team, né? Além do Travis Kelce. Então, também não... Acho que o time depende um pouco mais dele do que no passado, de repente. Isso acho que pode explicar um pouco, mas defesa também não teve aquela evolução que a gente espera, né? Que a defesa do Chiefs sempre vai evoluindo ao longo do ano. Eu falei isso num podcast recente, né? Que sempre começa, é a pior defesa da história da NFL. Uma das piores defesas da história da NFL. Aí termina o ano, é mediana. Esse ano eles começaram com uma defesa mediana e eu acho que é uma defesa que piorou um pouco. Enquanto a defesa dos Broncos, eu achei que jogou bem. Veio daquela atuação humilhante, né? Contra o Los Angeles Rams, mas eu achei que jogou bem. E é um clichê no futebol americano, mas é um clichê porque é verdade. Se demite o técnico, meio que fica todo mundo olhando no espelho e fala assim, eu causei a demissão dele, tem que me esforçar mais, vai mudar muita coisa aqui, eu tenho que mostrar serviço. E o time acaba jogando bem, logo assim no começo, né? Claro que não é o caso quando você bota o Jeff Saturday, né? Que é um cara que nunca tinha sido head coach em nível nenhum. Mas nessa situação, né? Você ainda tem jogadores profissionais de futebol americano, eles vão jogar duro, mas acabaram derrotados ali. O Chiefs vence o jogo, que nessa fase aqui da temporada é o que importa, mas o torcedor dos Chiefs gostaria de ver a equipe terminar o ano jogando um pouco melhor. Mas ainda assim teve muito azar, né? Teve, como eu falei, as faltas, teve um fumble no punch e tal. Dá pra jogar melhor. E isso faz parte da equação, né? Limpar alguns desses erros aí. Vamos seguir aqui falando das partidas, mas antes eu gostaria de falar um pouquinho sobre o programa de apoiadores, pessoal. Você vê que além desse pós-rodada e do preview da rodada, você poderia estar escutando também um podcast de terça-feira, lendo as minhas newsletters, né, 2 vezes por semana, participando de sorteios, tudo isso por apenas R$14 por mês pelo PicPay, ou você pode assinar pelo Pix, com desconto ainda, assinatura de 6 meses, 1 ano. Tem outros benefícios, tem grupo no WhatsApp, dependendo do plano que você escolha. Então, incentivos não falta. Grande incentivo também é você ajudar o podcast Cara dos Esportes a ficar no ar. Eu posso te garantir que a vida do produtor de conteúdo independente não é nada fácil. Então, se você puder ajudar e gosta do meu trabalho, começa o ano aí me dando esse apoio, não só o apoio financeiro, mas saber que você quer contribuir com o podcast me deixa bastante feliz. Vamos falar da vitória do Cleveland Browns para cima do Washington Commanders, 24-10. Um jogo feio. Um jogo que o Commanders abusou de cometer erros, né? A equipe trouxe de volta o Carson Wentz para o time titular. Ele lançou 3 interceptações, que era previsível, né? Eu até entendo o raciocínio do Ron Rivera, né? O Ron Rivera, ele basicamente sabe que o piso do Carson Wentz é maior do que o teto do Carson Wentz é maior do que o do Taylor Heinicke, que apesar do Carson Wentz não chegar nesse teto há muito tempo, ele precisava dar uma sacudida no time, tentar alguma coisa, mas a gente viu que o piso do Wentz também é muito baixo, né? Cometeu muitos erros e a equipe acaba derrotada, dá adeus à temporada, né? Que, aliás, parênteses, o Ron Rivera não sabia que o Commanders podia ser eliminado. Já nessa semana 17, um repórter perguntou se ele consideraria colocar o Sam Howell, que é o quarterback que eles draftaram esse ano, em campo na semana 18, caso o Commanders já fosse eliminado, e ele respondeu: a gente já pode ser eliminado? E aí o repórter explicou que se o Packers vencesse, eles estariam fora da temporada. O Ron Rivera não sabia, o que eu acho que é bem bizarro, mas ao mesmo tempo teve alguém que botou isso no reply aqui no Twitter, que foi um bom ponto. Deixa eu achar, ver se eu... Aqui, ó. Foi o
@Bacarini-Frigo, torcedor do Cardinals, pela foto dele. Ele disse que não, ele botou, não acho absurdo ele não saber. Tava focado na vitória, não em ficar fazendo conta se perder. É justo, né? Você não quer o head coach fazendo esse tipo de conta, né? E saber se ele pode ser eliminado ou não, acho que não impacta tanto, né? Você tem que vencer esse jogo de qualquer jeito. Mas mesmo assim é meio bizarro. Mas assim, a atuação do Wentz colocou a equipe num buraco que não deu pra sair. Os Browns também não foram espetaculares. O Deshaun Watson vai ser muito falado sobre ele ter 3 passes para touchdown, mas foram 9 passes completados, né? Não fez muita coisa, né? Acho que a existência do Broncos e do ano do Russell Wilson meio que coloca um pouco o Deshaun Watson na sombra, né? Que ele tem sido um desastre desde que ele se tornou titular. Aceitou 5 sacks em 14 pressões, que é uma média absurda. Vai ter que melhorar muito para justificar esse investimento do Commanders e agora dos Browns, e agora os Commanders estão fora da temporada. Que, assim, o jogo que realmente tirou eles dos trilhos foi a derrota para o New York Giants. O Browns também tá fora. Algum tempo, né? Matematicamente, mas algum tempo. Já estava fora também. O New York Giants está nos playoffs pela primeira vez desde 2016. A equipe não deu sopa pro azar, derrotou o Indianapolis Colts pelo placar de 38-10. Teve um momento ali que eu fiquei com um pouco de medo, quando na primeira jogada do segundo tempo, os Giants sofreram um fumble, né? Naquela altura o jogo já estava com uma vantagem considerável, né? 24-3, mas eu vou ser bem sincero com vocês, estava me cagando de medo desse jogo como torcedor dos Giants, porque você sabe, né? Quando é aquela situação que você só depende do seu próprio time, a sensação que dá é que na maioria das vezes o seu time te decepciona, mas não teve isso. Os Giants fizeram um ótimo jogo. Primeiro quarto devagar, é verdade, mas foram 24 pontos no segundo quarto e atropelaram o Indianapolis Colts, que assim, numa temporada de muitos head coaches ruins, o Jeff Saturday provavelmente é o pior de todos, né? Ele não tem nenhuma condição, todo mundo sabia antes de acontecer, e quando tá acontecendo a gente tá vendo que esse cara não tem nenhuma condição de ser head coach na NFL. Nunca tinha sido head coach antes, só time de colégio antes disso, nunca tinha sido técnico, assistente, nada. E aí eram, assim, até conversei com um amigo meu sobre isso durante a semana, ele tentando me acalmar. Um dos pontos desse jogo é que tinha um gap gigantesco da qualidade dos head coaches, né? De um lado, o Jeff Saturday, do outro, o Brian Daboll, que eu falei sobre isso no Twitter. Pra mim, o Brian Daboll é o melhor head coach calouro que eu já vi na NFL. E, assim, tiveram outros grandes head coaches que tiveram ótimas temporadas de estreia e tal. John Harbaugh é um cara que, por exemplo, chegou na final de conferência no primeiro ano dele. Tem vários outros caras que foram muito bem logo de cara. Mas eu não sei qual outro head coach você bota o elenco dos Giants na mão e esse time vai chegar na última rodada da temporada regular classificado para os playoffs. Eu não sei se tem esse time, porque os Giants não têm elenco para chegar nos playoffs. Não tem nenhum motivo. O único motivo para esse time ter chegado na pós-temporada é o Brian Daboll, que é um gênio. Assim, o que vai transformar ele num dos, assim, um grande head coach de verdade, um dos 5 melhores da NFL, é a consistência de fazer isso ano após ano. E os Giants têm muita sorte envolvida nessa campanha, né? Muitos jogos vencidos por apenas uma posse de bola, mas é um dos piores elencos da NFL. E trabalho fantástico. Não, é a melhor temporada de um head coach calouro que eu já vi, e é uma das melhores temporadas de um head coach, ponto, que eu já vi. Saiu notícia nessa semana, né, sobre o suposto interesse dos Giants de renovarem com o Daniel Jones e com o Saquon Barkley. Se você me fala isso antes da temporada começar, vocês que me escutam há bastante tempo sabem que eu pularia do maior prédio que eu conseguiria encontrar na minha, assim, a poucos minutos da minha casa.
Mas agora não é um absurdo. Porque com o Brian Daboll, eu não consigo ver esse time dos Giants tendo uma escolha top 5, top 10 no draft. Porque ele sempre vai ter um piso muito alto para essa equipe, creio eu, pelo talento dele como head coach. E aí você olha pro Daniel Jones, o Daniel Jones fez uma ótima temporada pros padrões do Daniel Jones, né? Um cara que fez uma temporada ali que coloca ele na meiuca ali dos quarterbacks, né? O ranking de como os quarterbacks tiveram a performance dos quarterbacks nessa temporada, né? Ele tá ali na meiuca, um quarterback que foi mediano e ele traz elementos correndo com a bola que permitem ao Brian Daboll fazer algumas das coisas que ele fazia com o Josh Allen como corredor, como passador esquece, os dois não estão na mesma estratosfera, são dois esportes diferentes para eles, o Daniel Jones e o Josh Allen passando a bola, e como corredor o Josh Allen também é melhor que o Daniel Jones, né? Mas o Daniel Jones é um quarterback que é muito bom correndo com a bola, né? Então eu não acho absurdo renovar o contrato com o Daniel Jones, o problema é o preço. Se você oferecer o contrato do Derek Carr, por exemplo, dos Raiders, 3 anos, 120 milhões, né, que é 40 milhões por temporada, o Daniel Jones não vale isso, nem perto disso. Agora, um contrato de 3 anos, 25 milhões de dólares por temporada, do qual os Giants têm ali alguma flexibilidade para sair depois do ano 2, ou enfim, por ali, eu não acho nenhum absurdo. Porque você não vai, assim, tem várias opções no mercado esse ano. Os Giants não vão conseguir o Lamar. Se você conseguir o Lamar Jackson, ótimo. Aí eu acho que vale a pena. Mas você não vai conseguir o Lamar. E aí você olha, você vai ter o Tom Brady, que não encaixa com a linha do tempo dos Giants, com o que os Giants têm na equipe atualmente. E nem acho que ele iria para os Giants. Você olha, tem Jimmy Garoppolo, Derek Carr, que são bons quarterbacks, mas eu não quero pagar 40 milhões de dólares no Derek Carr. E o Jimmy Garoppolo, ele é melhor que o Daniel Jones? É. Mas ele não traz o que o Daniel Jones faz com as pernas. E se você não tem a mobilidade do quarterback, esse ataque aqui, do jeito que ele tá montado atualmente, que o Brian Daboll gosta de fazer, não funciona. Então eu vejo com bons olhos sim a permanência do Daniel Jones. Meu medo é por quanto que ele vai renovar. Sobre o Saquon Barkley, eu preferia que ele não ficasse, mas pelo contrato certo também eu não acho um absurdo. Os Giants terão bastante espaço na folha salarial na próxima temporada. 3 anos, 10 milhões de dólares, eu não acho absurdo. O contrato ali do Austin Ekeler, do Nick Chubb no máximo. Agora se chegar 5 anos, 75 milhões de dólares, aí eu vou ficar maluco. Mas acho que 10 milhões de dólares por temporada seria o teto pro Saquon Barkley. E próxima semana a equipe enfrenta o Philadelphia Eagles. Quem diria, o Philadelphia Eagles precisa vencer os Giants. Os Giants não precisam desse jogo porque já estão classificados e acho que os Giants, eu acredito que a gente vai ver titulares começando o jogo, mas tipo, comecinho da partida só, depois saem, ou talvez nem entrem, né? Mas não acho que os Giants vão jogar 60 minutos com titulares, né? Vai preservar. Saquon Barkley, eu acredito que não joga nada. E eu sei que tem aquela questão de, vamos vingar dos Eagles pelo eles botaram o Nate Sudfeld pra perder o jogo e tal, e aí os Giants ficaram fora dos playoffs. Não acho que deveria, até porque não é a mesma questão, né? Você não tá tirando os Eagles dos playoffs, você teria tirando os Eagles da seed número 1, que é importante pra cacete, mas também não é a mesma coisa, então eu acho que os Giants têm que fazer o melhor para os Giants. Giovanni Stuck está aqui comigo agora para me ajudar a falar dessa vitória do Tampa Bay Buccaneers para cima do Carolina Panthers. Para ter transparência que ela é torcedora do Carolina Panthers, eu convidei quando os Panthers pareciam que iam vencer o jogo, mas faltou um pequeno fator nesse jogo, e o que me deixava com o pé atrás pro lado dos Panthers, que é o Thomas Edwards Brady. Giovanna, quando ele começou a aquecer, acertar passes longos pro Mike Evans, numa escala de 0 a 10, qual que era o seu medo? Meu medo era, acho que 20, né?
porque o meu medo já estava quando o Jaycee Horn se machucou. E aí eu pensei, nós teremos o CJ Henderson, que francamente, eu não quero ele mais no meu time. E teria o Keith Taylor, que é tipo uma escolha de sexta rodada também, que foi titular pouquíssimas vezes. E eu já falei, nossa secundária terá um problema, né? Uhum. E foi justamente isso, o CJ Henderson cedeu praticamente 3 touchdowns iguais pro Mike Evans. Então, assim, no primeiro eu já fiquei brava. No segundo eu estava furiosa. No terceiro, eu praticamente já joguei a toalha e falei, deu errado, né? O que acho que lesão de não quarterback provavelmente a gente subestima um pouco, né? Porque são 11 titulares, né? O quarterback tem um impacto gigantesco, mas em geral tem, assim, eu sou um dos caras que mais fala da importância do quarterback e tal, mas você olha esse jogo antes de começar, Jaycee Horn ausente seria um problema, né? Porque o Mike Evans, que não vinha fazendo uma boa temporada, ainda assim é um cara que você precisa respeitar. E acho que você tocou no ponto perfeito pra começar o jogo, né? Pra começar a análise desse jogo. De repente, se o Jaycee Horn tá em campo, o Mike Evans ainda tem um grande jogo, mas aí tem um grande jogo, 8 recepções pra 120 jardas e um touchdown, ou até 2 touchdowns. E o Carolina Panthers ainda vence esse jogo. Então, foi, assim, um ponto fraco do Carolina Panthers, com um ponto que não vinha sendo forte do Tampa Bay Buccaneers. Mas ainda é o Tom Brady, né, cara? É muito difícil. Eu falei sobre isso no preview, cara. É o Tom Brady num jogo grande, um jogo que vale a classificação, e é difícil não acreditar que ele vai sair por cima. Ele teve 34 de 45 passes, 432 jardas, 3 touchdowns, e foi fantástico, foi magnífico. Ele é o melhor de todos os tempos por um motivo, por isso que a gente sempre vai ter medo dele, por pior que seja a temporada do Tampa Bay Buccaneers. E acho que o que também dói pro torcedor do Carolina Panthers também, né, Giovanna, é que o Sam Darnold também jogou bem, né? Sim, surpreendentemente sim. Claro, o Sam Darnold errou, ele teve a interceptação, né, errou alguns passes, mas nesse meu momento agora, pós-jogo, ainda com a cabeça quente, para mim a culpa, eu coloco muito mais culpa no Henderson do que no Darnold, porque a parte do Darnold ele até fez, né? É que nem eu tuitei mais no começo do jogo, o Sam Darnold de barba é uma outra instituição, uma outra entidade na NFL, porque ele estava jogando muito bem nesses últimos jogos. Ele estava, tipo assim, fazendo valer ao ponto de alguns analistas, né, que cobrem os Panthers na gringa, falarem que os Panthers deveriam pensar em trazer ele com um contrato barato de 1 ou 2 anos para ele, tipo, ser o mentor do próximo QB, porque o time tem que ir atrás de um quarterback do futuro, ponto. Mas o Sam Darnold estava jogando de um jeito que talvez ele poderia ficar no elenco para pelo menos assim, meio que fazer essa passagem, não ser um reserva de pior qualidade, né? Então ele estava fazendo sua parte, ele estava jogando bem, mas no final, ainda assim, o Sam Darnold, que não é o melhor quarterback do mundo, ele ainda é limitado. Era uma secundária que estava muito baleada, né? Que tinha 2 cornerbacks ruins, que tinha... O time trouxe o Josh Norman, que não joga há 1 ano, alguma coisa assim. Né? Quando eu vi o Josh Norman marcando o Julio Jones, eu pensei que a gente tinha ido de 2022 para 2013. Voltar no tempo. Não, exatamente. Até virou uma piada de que essa semana todos os ex-jogadores dos Panthers no Twitter, né? Então, o Thomas Davis, o Steve Smith Jr., o Trey Boston, todos eles falando, se o Josh Norman voltou, pô, assina com a gente aqui também que a gente joga, né? E eu falei, voltamos para 2015. De repente, a gente precisava ter voltado para 2015 para ter chance nesse jogo, né? De repente, era o que faltava. Mas acabou que foi também uma secundária muito baleada e, como você mesmo falou, né? O Tom Brady, em jogo grande, ele cresceu na hora exata. E é por isso que ele é o GOAT, é por isso que não dá para subestimar ele. Porque tudo que ele jogou mal no primeiro jogo contra os Panthers, ele e o Mike Evans, né? Agora eles compensaram e ainda fizeram o dobro. Sim. E pra ser justo também, o Sam Darnold sofreu os 2 fumbles que ele perdeu também, né? Que, claro que também são... Tipo, ele lançou uma interceptação, mas teve outros 2 turnovers, né? Mas pro que a gente... Assim, o Sam Darnold a gente dá nota em curva, né? E a gente tem uma expectativa bem mais baixa do que ele pode fazer. E um ponto, acho que
que eu queria te perguntar, você que acompanhou esse jogo com mais atenção do que eu, tem rodada com um monte de jogo pra ver, a gente viu o Panthers ir muito mal contra os Steelers quando os Steelers acabaram com o jogo terrestre da equipe, né? Foi aquele jogo de 21 jardas, se eu não me engano. Aí os Panthers atropelaram o Detroit Lions pelo chão e agora a equipe voltou a ter problemas para correr com a bola, né? Foram 22 carregadas no total para apenas 74 jardas. E a defesa do Buccaneers, que acho que a reputação dela é um pouco melhor, ela já foi muito boa com o jogo terrestre, hoje em dia acho que já não é tão boa assim, mas claramente os Panthers também não conseguiram usar a arma mais forte deles, né? Que é o jogo terrestre. Exatamente, tanto que no primeiro confronto entre eles, os Panthers acho que correram para 170 jardas totais, alguma coisa assim. Eles passaram de 150, eu não vou lembrar o número exato. E a semana inteira, todo mundo estava falando, os Panthers vão precisar correr com a bola, porque os jogos que eles ganharam e ganharam com mais tranquilidade foram os jogos que eles estavam correndo muito bem com a bola. E Tampa fez a lição de casa muito bem, ele parou rapidinho o jogo corrido, e aí isso faz com que sejam descidas mais longas, e aí o Sam Darnold vai ter que passar mais a bola, e ele passou bem a bola no primeiro tempo, mas depois, assim, não dá para depender dele lançando 30, 40 passes por jogo, sem ter um jogo corrido decente junto. Então, com certeza, isso também influenciou bastante. Grande jogo do DJ Moore também, né? O DJ Moore, ele teve... Foram 2 recepções longas dele, né? Que é um grande wide receiver, que ajudou também bastante, né? Sim, o DJ foi um ponto alto. Assim, as recepções dele, o touchdown dele, eu tava gritando aqui. Eu quase peguei um rojão e soltei também. Mas foi um jogo muito bom, mas precisava ter o jogo corrido mais forte. Eu queria ter visto mais carregadas também. Eu achei que dessa vez o Ben McAdoo, que é o coordenador ofensivo, que eu espero que ele não esteja de volta na temporada seguinte. Conheço de outros carnavais. Eu achei que ele... Pois é. Compartilho a sua inimizade com ele a partir de agora. Então temos mais um ódio que nos une aqui agora, né? Legal, fortalece a nossa amizade. Exatamente. Acho que ele poderia ter insistido em algumas outras corridas, mesmo que não desse resultado, mas que pelo menos assim, não ficasse o tempo todo parecendo que ia ser só um play action ou que então ia voltar para ser passe, né? Achei que poderia ter tido um pouco mais de RPOs também, né? Screens também eu senti um pouco de falta. Mas assim, foi um jogo que acabou que quando o Tampa entrou realmente no jogo, a defesa cansou, o ataque começou a ter que correr atrás, e o ataque dos Panthers, geralmente quando tem que correr atrás do placar nessa temporada, não chega a lugar nenhum, né? Um jogo ou outro até eles conseguem, mas na maior parte dos casos acaba ficando com a derrota, e aconteceu isso. Giovana, muito obrigado novamente pela participação e feliz ano novo. Muito obrigado pelo convite, feliz ano novo a todo mundo. Espero que o time de vocês ganhe bons playoffs. Para você, Gabriel, também, parabéns pelo New York Giants. Acho que a primeira vez que os Giants vão aos playoffs desde que a gente se conhece. Estamos aqui com Vinícius do Central Saints BR. Os Saints conseguiram uma vitória improvável contra o Philadelphia Eagles. É verdade que a chance de playoffs é bem pequena. A gente tá gravando um pouco mais cedo, né, o Vinícius, pelo fuso horário aqui. Eu não quis deixar muito pra tarde. Então a gente tá gravando aqui no meio da tarde aqui no Brasil, logo depois do jogo. Vinícius, como que o New Orleans Saints derrotou o Philadelphia Eagles? Cara, não sei dizer. O New Orleans Saints é o rouba dos ricos e dá pros pobres. Essa é a principal ideia. Não sei, cara. Defesa ganhou de novo. Toda vez que você liga pra mim é porque a defesa fez alguma coisa e o Saints consegue a vitória de uma maneira incrível. E a defesa que oscila muito ao longo do ano, né? Sim. E é impressionante que tem atuações que você olha pra essa defesa do Saints e fala, pô, é a melhor defesa da NFL. No jogo de hoje, tirando o touchdown longo do A.J. Brown, e o A.J. Brown, baita jogador absurdo, com um touchdown de 78 jardas, o ataque do Philadelphia Eagles fez muito pouco, né? E o que... Com certeza. A gente tá, como eu falei aqui, né? A gente tá gravando antes dos jogos do segundo horário, né? O Saints precisa de uma combinação de resultados muito grande pra chegar nos playoffs com o Eu tô falando aqui, se quiser.
Então, pode passar pra gente. A divisão acabou, Buccaneers derrotou o Carolina Panthers, mas existe uma combinação ali que derrota dos Packers, dos Seahawks ainda hoje, né? Eu postei hoje lá no canal, é uma derrota, tem que torcer muito pro Minnesota hoje. Minnesota ganhando hoje, Saints ganhando de Carolina, Washington perdendo para Dallas, Seattle perdendo pro Rams e Green Bay ganhando de Detroit. Que não, são tudo assim, né? Não é impossível. Não é impossível, não é provável, porque assim, todo apostador sabe quando você faz uma combinada, tem sempre uma perna da combinada que acaba com você, mas não é impossível, né? É claro que ainda depende do resultado. Você pode estar chutando isso aqui agora e não adiantar nada que os Packers ganharam dos Vikings, né? E aí, basicamente acabou, né? Mas sobre o jogo de hoje, que é o que eu quero realmente falar, a sensação que dá assistindo ao Saints é que essa poderia ter ido aos playoffs, poderia ter vencido a divisão. Claro, mesmo com todos os problemas no ataque, se tivesse mais consistência na defesa, né? Porque a defesa tem capacidade de ter atuações que você olha, porra, parece que é a melhor defesa da NFL, e outras que nem tanto, né? Como você falou, não, o Robin Hood da NFL, né? Você como torcedor deve ficar ainda mais maluco, né? Cara, isso é foda porque complica muito como você disse, inconsistência, não somente, eu diria, defensiva, com algumas lesões e tal, atrapalhou, mas aí você pode falar de lesão, mas todo time tem lesão, né? Então não boto a culpa na lesão. Mas hoje, por exemplo, a gente teve uma pressão muito boa, pressão do Jordan, pressão do Demario Davis, ambos quebraram recordes de recepções e de tackles. O Jordan é o maior tackler o maior sacks da história do Saints, e o Demario Davis com 100 tackles em 5 temporadas seguidas. Então a gente teve muita pressão dos caras, mas também o ataque, né, cara? Porque o ataque, por exemplo, teve acho que até o segundo tempo, o nosso QB, o Andy Dalton, tava com tipo 14 de 14, 15 de 15. Então ele também não estava errando, mas ao mesmo tempo, às vezes ele mete 3 interceptações e um quarto. Então é um time que flutua muito e a gente perde jogos assim de maneira tipo triste, sabe? A perder pro Arizona, a maneira com que perdeu, perder pro Panthers com a maneira que perdeu. Passamos perrengue com jogos assim que na teoria consideramos fácil, mas ao mesmo tempo a gente ganha do Eagles. Sim. A gente pega todo esse monte de estatísticas possíveis pro Saints chegar no playoffs, mas de todas a mais difícil foi ganhar dos Eagles. E a gente ganhou. Então é capaz da gente perder essa sequência, esse streak aqui, por uma bobeira nossa que na verdade foi de 2, 3 rodadas passadas que a gente acabou perdendo. Sim. Então, merece, não tem muito o que dizer, sabe? Merece por inconsistência de técnico, escolhas da comissão técnica do ataque, principalmente do ataque, inconsistências defensivas, teremos novamente, a comissão técnica continua. Então, é isso. Inconsistência é o que mais... Era a maior crítica que eu tenho, desculpa. Saints era o meu palpite para uma das vagas no Wild Card. E claro que ainda tem possibilidade disso acontecer, né? Mas mesmo que aconteça, o processo meu, acho que da minha escolha estava correto, porque eu achava que era um time que tinha condições de jogar bem, de ter uma ótima defesa e compensar algumas inconsistências do ataque. O problema é que a defesa também foi um pouco mais inconsistente do que eu esperava. Segurou o Philadelphia Eagles hoje a 3 conversões de terceira descida em 12 tentativas, né? Então foi um jogo que as duas equipes tiveram exatamente o mesmo número de jardas, 313, né? A diferença é que o Saints conseguiu avançar mais aos poucos, né? Porque dessas 313 jardas, 78 dos Eagles vieram num só no touchdown, que foi o único erro, né, da defesa do New Orleans Saints nesse domingo. Foi do Adebo. Ele tropeçou, bateu e saiu do campo. Nossa, foi horrível essa jogada. E teve uma pick six do Marshawn Lattimore também, que é outro que se machucou esse ano, né? Que é um cara que faz muita diferença para essa defesa. Mas olhando do lado do que você viu do Philadelphia Eagles, no jogo contra os Cowboys, eu não... Claro que teve os turnovers do Gardner Minshew, mas eu não achei que ele jogou mal. Eu achei que você olha cada turnover individualmente, no geral o Gardner Minshew ele moveu bem a bola, ele arriscou passes,
Nesse domingo foi diferente. Nesse domingo, esse era um jogo que o ataque aéreo não encaixando, você pega o Jalen Hurts, você ainda tem um cara que tem sido o melhor quarterback correndo com a bola na NFL em 2022, né? E hoje fez muita falta ao Philadelphia Eagles, né? Sim, mostra a dependência e o quanto o Hurts é bom, né? Porque talvez o Hurts... Foi um bom jogo pro caso dele pra MVP, né? Exato. Talvez o Hurts, as odds do Hurts aumentou aí muito por causa desse jogo ruim aí do MVP pra ele, né? Uhum. Dessa discussão se ele vai ser ou não. Mas, não sei, cara. Esse jogo teve um outro ponto que foi muito estranho, foi, tipo, a maneira com que o Saints voltou pro segundo tempo, né? O primeiro tempo nosso foi muito forte e a gente voltou dormindo. E aí deu essa chance pro Eagles colar no placar e a gente foi acordar, que nem você falou, com a interceptação do Lattimore, que estava parado há muito tempo com uma lesão do abdômen e finalmente voltou com uma interceptação. E é aquele negócio, o Saints voltou com uma defesa forte no penúltimo jogo. Meio tarde, né? Poderia ter voltado minimamente um pouquinho antes, evitado uma derrota boba, colocado a gente de volta no páreo, no hut, né? Ainda estamos, mas eu acho difícil a gente conseguir alguma coisa. Vamos ver, né? Se eu te ligar domingo que vem, sinal que deu bom. Sinal a defesa explodiu. Explodiu e todos os outros times aí, todos esses outros resultados que a gente falou aconteceram. Sigam lá o Vinícius no @CentralSaintsBR, um dos melhores perfis aí de cobertura do New Orleans Saints no Twitter. Brigadão, Vinícius, aí, e a hora de torcer para os outros adversários. Muito obrigado por mais uma ligação, um ótimo, feliz ano novo, 2023 muito produtivo para vocês. Vamos falar agora de 2 jogos que não tiveram tanto valor assim nessa tarde, primeiro horário, né, do domingo. Jacksonville Jaguars passou com facilidade pelo Houston Texans, 31-3, um jogo que não valia nada para o Houston Texans. Para o Jaguars valia quase nada, porque na verdade a equipe com a vitória, existe uma possibilidade depois da combinação de resultados desse domingo deles se classificarem mesmo caso sejam derrotados pelo Tennessee Titans no próximo domingo, né? Então o jogo tinha algum valor afinal. Jaguars venceram tranquilamente 31-3, os Texans, que mostraram um pouco de luta, né, nas últimas semanas, não fizeram força nenhuma, nem deveriam, né? Eu já falei aqui várias vezes que o mais importante para eles é ter a primeira escolha geral, e agora eles basicamente garantiram. Acho que matematicamente garantiram. Eu vou olhar isso depois quando a gente for fazer a segunda parte, né? Que é o cenário de playoffs e tal, mas creio eu que como eles têm um empate... não, ao contrário, funciona ao contrário. Como eles têm um empate, se eles tiverem 3 vitórias e os Bears tiverem 3 vitórias, quem tem a primeira escolha geral é o Chicago Bears, mas assim, não deveriam vencer o jogo da próxima rodada. Quanto ao Jacksonville Jaguars, é muito melhor ir vencendo a divisão do que sonhar com outra combinação de resultados. Então a gente vai falar sobre quais resultados precisam acontecer na segunda parte, mas vitória para os Jaguars num jogo que valia muito pouco. Para encerrar os jogos do primeiro horário, o Falcons venceu os Cardinals por 20-19, um jogo que não valia nada. Os Falcons venceram com um field goal ali no último minuto do Younghoe Koo, valeu pela piadinha apenas. Desmond Ridder não lançou interceptação, que é bom, mas perdeu um fumble. Eu tenho que dar uma analisada mais de perto, né? Porque ele melhorou do jogo 1 pro 2. Esse, sinceramente, vou te admitir que eu vi muito pouco. Só o que mostrou no Red Zone mesmo. Mas, enfim, vamos ganhar um pouquinho de tempo. Vamos passar para os jogos do segundo horário. Vamos passar agora para os jogos do segundo horário. Começar por uma partida bem maluca entre São Francisco 49ers e Las Vegas Raiders. A partida que foi vencida pelo 49ers por 37-34 na prorrogação. Eu imagino, torcedor do 49ers, tinha muito torcedor do 49ers no estádio. Eles devem ter pensado, vou passar um ano novo em Las Vegas, cidade do pecado, postar um dinheirinho,
viver ali um cenário se beber não case, talvez. Encerrar o final de semana com um joguinho do meu time, que deve ser tranquilo. Depois vou para casa, vida que segue, 2023 começa. Mas não esperavam que ia ser um jogo tão disputado assim, um jogo que teve 3 mudanças de liderança. Nenhum dos dois times chegou a abrir muita vantagem. Acho que o máximo que foi quando os 49ers abriram, assim, claro, os Raiders abriram 7 pontos de início e os 49ers fizeram 34-27 ali com 2 minutos pro fim da partida, né? Mas aí os Raiders conseguiram empatar o jogo, levar para prorrogação, e aí na prorrogação o Jarrett Stidham acabou lançando uma interceptação. 49ers chutaram um field goal ali de quantas jardas? 23 jardas com Robbie Gould para conseguir a vitória, né? O Robbie Gould que havia errado chute de 41 jardas no tempo regulamentar, que poderia ter sido a vitória dos Niners no tempo regulamentar. Um jogo que a gente teve, claro, como eu falei, Jarrett Stidham como titular. Ele lançou as 2 interceptações, uma no tempo regulamentar, outra na prorrogação. A gente nunca viu... Esse foi o primeiro jogo do Jarrett Stidham como titular na NFL, né? Ele foi draftado há muito tempo pelo New England Patriots, quando ainda era o Josh McDaniels, né, o head coach. Ele foi draftado na 4ª rodada de 2019. E o curioso sobre o Jarrett Stidham é que ele era um dos principais prospectos da classe dele no ano dele do colégio, né, do high school. Ele, se eu não me engano, era o número 1. Era o número 2, QB, tô vendo aqui. Era o QB número 2, ele tava na frente de Joe Burrow, tava na frente de Lamar Jackson, tava na frente, acho que do Justin Fields também, né, que tava ainda um pouco mais jovem, né, mas ele era um baita prospecto. Aí ele vai para a Universidade Baylor, né, que logo quando teve lá o escândalo de abuso sexual de um dos treinadores, né, que aí eles foram punidos pela NCAA e tal. Aí ele pediu transferência para Auburn, né, outra universidade famosa, né, e ali ele também não jogou tão bem assim. Então ele teve uma carreira conturbada, né, não por culpa dele, mas ele teve uma carreira conturbada no futebol americano universitário. Mas ele era um cara que chegou a ser um dos principais prospectos dos Estados Unidos, e dá pra ver as ferramentas físicas dele, né? Mas nesse jogo especificamente eu não ficaria maluco assim pelo que vi. É o QB do futuro, o Chowdhury Carr, era do Jarrett Stidham, começou. Eu não ficaria maluco porque eu achei que teve foram 2 bombas pro Davante Adams, que ele fez recepções absurdas. Teve pro Darren Waller também, teve uma do Foster Moreau, que ele fez uma recepção incrível. Então foram muitas recepções daquela ali que 1 milímetro para cá, 1 milímetro para lá, não podia ter sido interceptado o passe. Algumas ali envolveu uma dose grande de sorte. E o Jarrett Stidham tem o mérito de arriscar mais passes longos que o Derek Carr vinha arriscando, mas eu não ficaria maluco aqui. Vi o início da era Stidham. Não acho que é isso que vai acontecer. Quanto ao 49ers, me parece um jogo de um time que é natural. Nessa época do ano, e eu até estava lendo um artigo sobre isso, os times que já estão basicamente eliminados ou muito perto disso, quando enfrentam um time que ainda está brigando na temporada, esse time que já está eliminado, normalmente ele cobre muito da spread, né, do site de aposta. Tem aquela coisa, o 49ers é favorito por 9 pontos. Aí acontece com muita frequência esse time que é a zebra cobrir, porque esses jogos sempre acabam sendo mais disputados do que a gente espera, né? Porque um time tá relaxado, tranquilo, e o outro, por mais que tenha a motivação, claro que é maior, mas tem também a pressão maior de você é obrigado a vencer, né? O 49ers brigando ainda pela classificação no geral na NFC. Então tem essa pressão. A gente viu o Brock Purdy, o primeiro tempo dele não foi tão bom, lançou interceptação. O Christian McCaffrey fez um grande jogo, 190 jardas, um touchdown em 25 toques na bola, né? 19 carregadas, 9 passes. O Brandon Ayuk foi muito bem, ele tem ido muito bem
na ausência do Deebo Samuel, apesar de ele ser um jogador bem diferente do Deebo Samuel, né? Ele é um wide receiver tradicional, enquanto o Deebo Samuel corre com a bola e tal, mas o Brandon Ayuk é um excelente wide receiver, jogou como tal, e a defesa, o que eu falei sobre o Jarrett Stidham se aplica aqui, né? Teve muita bomba que o Davante Adams fez uma recepção absurda, uma bomba que o Darren Waller fez a recepção absurda, né? Teve interferência e tal. Eu não ficaria aqui em pânico. Eu acho que é um jogo atípico mesmo. Teve a interceptação do Drake Jackson, né? A interceptação que o Steelers lançou no tempo regulamentar, né? Que foi um passe desviado na linha de scrimmage e ele conseguiu pegar a bola, que foi uma jogada legal. Mas eu acho que é um jogo atípico. Pra mim é um jogo atípico, não é um jogo nem pra animar a torcida dos Raiders, nem pra desanimar a torcida dos 49ers. O Seattle Seahawks acabou com a temporada do New York Jets. Seahawks venceram por 23-6. New York Jets teve o retorno do Mike White, não foi suficiente, a equipe foi derrotada e está eliminada da temporada. Mike White lançou 2 interceptações, não jogou bem. Enquanto o jogo estava mais próximo ali no primeiro tempo, muitos passes ali do Mike White, que está ali 3, 4, 5 centímetros na frente do que deveria, passes que você via que o timing entre ele e os recebedores não estava legal, e é um quarterback vindo de uma ausência por lesão, e voltar de lesão na costela também é foda, porque afeta sua movimentação toda, você vai ficar um pouco mais de medo no pocket natural. O Mike White ainda foi sacado 4 vezes, e o Seahawks fez o que foi necessário, a equipe correu bem com a bola, a gente nem viu grandes atuações do Tyler Lockett, nem do DK Metcalf, né? Acho que os números do Geno Smith acabam sendo inflados um pouco ali pelas jardas após a recepção, mas é isso, a temporada dos Jets acabou, a temporada dos Seahawks, eles precisam vencer, né? Eu vou falar várias vezes, não, a gente vai falar na segunda parte, sobre o cenário de playoffs, não quero entrar muito aqui, mas uma vitória importantíssima para os Seahawks, né? Tava vendo a temporada escorregar pelos dedos, né? Por entre os dedos da equipe, eles que tinham perdido 5 dos últimos 6 jogos e conseguiram dar uma estancada, mas nesse caso aqui eu acho que disse mais sobre o New York Jets, que viu o ataque da equipe sabotar completamente a temporada, né? E o ataque é o lado mais importante do futebol americano, não tem jeito, né? Você pode ter uma boa defesa, os Jets têm uma defesa muito boa, melhor do que isso, ótima. Das 5 melhores defesas da NFL, provavelmente, o melhor cornerback da NFL, uma grande linha defensiva, só que aí você tem um ataque que não consegue mover a bola consistentemente, e aí não tem muito o que fazer. Tem que ser tudo perfeito, e raramente existe perfeito na NFL, né? Então é isso que custou a equipe. Vamos ver o que eles fazem na posição de quarterback para a próxima temporada. Clássico da cidade de Los Angeles, vantagem Chargers 31-10 contra os Rams. É um jogo tranquilo para os Chargers, né? A gente acho que nem precisa passar muito tempo aqui. Os Chargers, basicamente com a temporada deles já resolvida, né? Eles sonham ainda com a seed número 5, mas não é provável que eles consigam, e não é provável que eles não vão ser ultrapassados também, né? Então eles estão meio que engessados ali na seed número 6. Venceram tranquilamente o Los Angeles Rams, né? Anularam completamente. O jogo ainda foi mais ou menos equilibrado no primeiro tempo, né? Os Chargers foram no intervalo vencendo por 17-10, mas no segundo a defesa foi muito bem. A gente viu o Baker Mayfield não lançou interceptação, mas sofreu fumble. A equipe não conseguiu ter o mesmo desempenho no ataque que teve contra o Denver Broncos na semana passada. No primeiro tempo, o time correu muito bem com a bola, principalmente com o Cam Akers, né? Que impressionante, né? A gente não sabe direito o que aconteceu, mas o Sean McVay queria cortar o Cam Akers, né? E ninguém sabe o que aconteceu. De novo, não sabemos, mas dava a entender que era questão disciplinar
ele não foi cortado e agora tá jogando bem, terminou bem a temporada. Foi o melhor jogador do ataque dos Rams nessa última partida, mas aí o jogo terrestre foi estancado no segundo tempo, os Rams não fizeram mais nada, até o Chase Daniel entrou no final ali já com um jogo definido. Mike Williams teve uma recepção absurda nesse jogo, mas olho nos Chargers. Não é um time agradável de enfrentar no Wild Card, porque eu sei que a campanha não é espetacular, mas é um time que sofreu muito com lesão, né? Do próprio Justin Herbert, do Williams, do Allen, e agora tá todo mundo chegando saudável, o Joey Bosa tá pra voltar, então esse time vai chegar com a melhor força, com a maior força, justamente nos playoffs, né? Que não acho que vai ser não é uma vitória automática para ninguém, mesmo os pesos pesados da conferência. Vamos passar agora para o último jogo dessa primeira parte aqui do podcast. A segunda parte, ela vai ser postada um pouquinho mais tarde, ela deve ser postada amanhã de manhã, por volta ali das 8 horas da manhã, um pouco antes talvez. Vai ter que ser no mesmo formato da semana passada, né? Que normalmente eu posto a segunda parte ainda na madrugada, dessa vez não vai dar para fazer isso, mas não sei, o pior dos cenários possíveis é você escutar a segunda parte voltando do trabalho, ao invés de escutar as duas de uma vez, né? Mas vai ter essa primeira parte já para você escutar de manhã. Os Packers atropelaram o Minnesota Vikings e é que ele deixaram chegar o Green Bay Packers, dependem apenas deles mesmos. Uma vitória que a equipe dominou completamente todos os aspectos Vikings. Justin Jefferson teve uma recepção para 15 jardas em 5 alvos. Não foi visto em campo. Ele que é o wide receiver que é mais alvo de marcações duplas na temporada. Dessa vez os Packers encontraram aí uma chave para parar o Jefferson. O Kirk Cousins foi muito mal, sofreu um fumble, lançou 3 interceptações e um daqueles jogos péssimos do Cousins, né? E esse time dos Vikings é aquilo que a gente já sabe o ano todo, né? Eles, quando vence o jogo, é de forma épica, heróica e apertado. Quando perde, é por mais de 17 pontos, mais por 20 pontos. É atropelado pelo adversário, né? Não tem meio termo com essa equipe, por isso que muita gente não confia, né? Por isso que não dá pra confiar no Minnesota Vikings, né? É um time que tem talento, mas é um time que é capaz de conseguir a maior virada da história da NFL, é capaz de vencer os Bills num jogo épico em Buffalo e é capaz de ser atropelado pelo Green Bay Packers, né? Que agora tá mais vivo do que nunca. E a equipe não tem o Aaron Rodgers brilhante, mas o ataque aéreo tá funcionando um pouco melhor. Eu tô achando que ele tá procurando mais o Christian Watson. Não foi boa a conexão com o Christian Watson nesse domingo, mas ele tá procurando bastante o Christian Watson. O Alan Lazard tem jogado bem. O Randall Cobb, válvula de escape ali. E o jogo terrestre dos Packers é muito bom, né? Então, a equipe tá encontrando algo, né? Não é melhor do que os últimos Packers, né? Dos últimos anos. Mas é um time que, assim, não sei se poderia estar jogando melhor se o Aaron Rodgers estivesse jogando perto do nível de MVP, né? O que ele não tá. Mas no cenário atual de Green Bay, eu acho que eles encontraram a melhor versão deles nessa altura da temporada. Sobre os Vikings, né? Não só o ataque teve muitos problemas, cometeu muitos turnovers. Dessa vez o ataque colocou a defesa em umas situações impossíveis, né? São 4 turnovers. Quando você tem um saldo ali de 4 turnovers em favor ao adversário, né? A defesa, por mais que a defesa dos Vikings seja um problema gigante para a equipe na temporada, né? E justifique muito dos problemas que a gente vê desse time, aqui eles têm culpa, claro, você deu 41 pontos, mas também bota na conta do ataque que deixou eles em situações horríveis. E a surpresa é o Justin Jefferson não aparecer, né? Porque a gente pensa nele como o cara que é a prova de tudo, né? Ele vai ter o desempenho dele, né? E uma semana que passou muita gente falando sobre ele possivelmente na corrida para MVP, né? E eu sempre fui bem claro que não dá para um não quarterback vencer o MVP, não dá. Por maior que seja o impacto do Justin Jefferson,
ele ainda depende do quarterback mandando a bola na direção dele, né? E por isso que o quarterback é muito mais valioso, por isso que o quarterback é o MVP, não tem jeito. Então, Vikings agora numa situação que eles perdem a seed número 2, né? Em relação pro San Francisco 49ers, podem recuperar ainda a derrota do 49ers, a vitória deles na última semana. Mas é isso, uma equipe que não está jogando o melhor futebol americano deles nesse momento. Então é isso, pessoal. Parte 1 chegou ao fim, não deixe de escutar a parte 2. Fala, pessoal, sejam bem-vindos à parte 2 do podcast Cara dos Esportes, pós-rodada, pós-domingo da semana 17 da NFL. Se você não escutou a primeira parte ainda, pare tudo, vai lá, escuta a primeira parte, depois volta aqui. Lá eu explico como você pode participar do sorteio de 2 Pix de R$100. Então não deixe de escutar a primeira parte. Depois volta aqui e escuta a segunda parte, na qual falarei sobre o Sunday Night Football, sobre o cenário dos playoffs, o que precisa cada time para a semana 18, que é a última da temporada regular da NFL. E depois eu já faço um mini preview da semana 18, o que esperar dos jogos, linhas de apostas e tudo mais. Então, vamos lá. Vamos começar pelo Sunday Night Football. Pittsburgh Steelers derrotou o Baltimore Ravens 16-13. Salvou a temporada da equipe. E mesmo que não consiga a pós-temporada no fim, vai ter uma chance de salvar a sequência inacreditável do Mike Tomlin. O Mike Tomlin, um dos grandes head coaches da história da NFL, certamente um dos melhores dessa geração dele, um cara que foi contratado, ele era um dos head coaches mais jovens e ainda tem 50 anos, ele tá no cargo há muito tempo e ainda tem 50 anos, né? Porque ele ainda tá na lista ali, tá bem longe dos mais velhos. O primeiro ano dele foi 2007, estamos em 2022, 15 anos, e ele nunca teve uma campanha com mais derrotas do que vitórias, e ele vai ter a chance de manter essa escrita no próximo domingo, enquanto os Steelers brigam por uma vaga nos playoffs. E foi um jogo bem a cara dos Steelers e Ravens do passado, né, dos anos 2000, das batalhas defensivas. Talvez aqui seja mais sobre os ataques não terem a mesma qualidade de outros carnavais do que grandes defesas. Mas são duas boas defesas que obrigaram os ataques adversários a ser mais conservador. São dois times que não precisam de muito para se tornarem conservadores, né? Mas se tornaram, tiveram um jogo ali muito baseado no jogo terrestre. Foram 27 passes tentados pelo Kenny Pickett, 41 carregadas no geral, né, no jogo terrestre, 21 do Tyler Huntley, 28 carregadas. Então, os dois times correram bem mais do que passaram, até porque acho que nenhum dos dois times confia muito no seu ataque aéreo, né? Os Ravens chegaram no último quarto vencendo por 13-6. Chegaram a estar vencendo por 13-10 ali no terceiro quarto. E os Steelers com um field goal e depois um touchdown com 56 segundos para o fim, que foi um bom passe do Kenny Pickett, mas uma grande recepção do Najee Harris. Os Steelers saem com a vitória. Achei que o Kenny Pickett no momento chave foi muito bem. A grande diferença, acho que entre esses dois times é que os Steelers têm wide receivers. Os Steelers têm o Deontay Johnson, que fez uma recepção importante ali no último drive. Teve o George Pickens também, que fez recepção importante em terceira descida. O Pat Frymouth, o Collinsworth, né? Chris Collinsworth, que é o comentarista da TV dos Estados Unidos, do Sunday Night Football, ele começou a comparar o Pat Frymouth com o Travis Kelce. Eu quase tive que ir lá pedir calma pra ele, pessoalmente, né? Mas o Pat Frymouth tem se tornado aí aquela válvula de escape pro Kenny Pickett muito importante, né? Tem sido um bom tight end, mesmo que não tenha números de outro mundo, né? Até porque esse ataque aéreo dos Steelers ainda é muito limitado, mas ele é um bom tight end. Essa é a diferença para os Ravens. Os Ravens não tem um Deontay Johnson, não tem um Najee Harris como running back recebendo passes, né? Não que o Najee Harris também seja um grande recebedor,
não tem o George Pickens, né? Eles têm o Mark Andrews, que das 130 jardas aéreas da equipe, 100 vieram com o Mark Andrews. 9 recepções para 100 jardas. Foram os 9 alvos que ele recebeu. Depois você tem a Isaiah Likely, que tem flashes, não é consistente, mas tem alguns lampejos ali que mostra que pode ser um ótimo tight end, né? Aí você tem os principais wide receivers em termos de alvo foram DeSean Jackson e DeMarcus Robinson. É o mesmo problema dos Ravens há anos, né? E nessa temporada, com a lesão do Lamar, ficou ainda mais grave, né? Porque sem o Lamar... O Tyler Huntley, ele se ferrou nessa temporada, né? Porque ele era considerado um dos melhores reservas e o pessoal tinha muito aquele sentimento de, pô, por que não ter uma chance pro Tyler Huntley e tal? Eu até acho que ele não é tão ruim quanto ele vem jogando nas últimas semanas, mas ele não é bom. E não vem jogando bem, e não é o Lamar. O Lamar consegue fazer funcionar na maior parte do tempo com esse time. O Tyler Huntley não consegue. E a situação também é estranha com o Lamar, né? O Lamar, ele ainda não voltou da lesão que ele sofreu no joelho, se eu não me engano. E essa semana o Schefter, né? O Adam Schefter, ele tweetou. O Adam Schefter, quem sabe, é o repórter da ESPN americana, o principal insider, né, da NFL. Ele tweetou assim: é o 11º treino que o Lamar perde nessa lesão e tal, 11º seguido. E aí o John Harbaugh foi perguntado e ele falou algo na linha de eu vou me preocupar com os jogadores que estão aqui e tal. Estranho. Me parece, lendo essas entrelinhas, de repente falta conexão ali, está desconectado o Lamar com os Ravens, e de repente os Ravens acreditam que o Lamar já poderia ter voltado, e esse tweet do Adam Schefter parece ter vindo de uma fonte de dentro do Baltimore Ravens, não de uma fonte do Lamar. E assim, pode ser que o Lamar esteja sim, não queira voltar no sacrifício, pode, e ele nem deveria. Ele não recebeu o contrato que ele deveria, que ele merecia, e na próxima off-season ele vai voltar à mesa para negociar. E você voltar à mesa para negociar machucado, você tem menos valor, não tem jeito, né? E os Ravens podem falar o que eles quiserem, mas sem um contrato de longo prazo, o Lamar precisa se preservar. Eu sei que é chato, eu sei que a gente que do lado de fora, né? A gente ama esportes, a gente quer ver os melhores jogadores, e a gente muitas vezes, pessoal, eu morro pelo meu time, faria tudo, jogaria de graça e tal, não sei o quê. E eu não tenho nenhuma dúvida quanto ao comprometimento do Lamar Jackson com o Baltimore Ravens, a forma como ele ama os fãs da equipe, mas por mais que seja uma questão dos Ravens tenha paixão pelo esporte, a obrigação número 1 do Lamar Jackson é com ele mesmo, não tem jeito. Tem que ser com o futuro dele, e se ele entra em campo e agrava a lesão no joelho, muda o valor dele, porque as pessoas vão começar a falar, o quarterback corre com a bola aí, já começou a se lesionar e tal, e se for essa questão, o Lamar Jackson tá 100% certo de se preservar, infelizmente. E do lado dos Steelers, primeiro, impressionante como esse time muda com o TJ Watt, né? Mais um grande jogo do TJ Watt, e ele mudou a cara não só da defesa, né? Do time como um todo. Um time que agora tá totalmente aí na briga pelos playoffs, a gente vai falar mais pra frente. Minka Fitzpatrick com a interceptação que selou a vitória. E assim, é inacreditável que o Minka Fitzpatrick tá sempre perto da bola, né? É aquela coisa que a gente fala no futebol, né? A bola procura o Minka Fitzpatrick. É impressionante. Tava no lugar certo, na hora certa, pra interceptar o Tyler Huntley, que já tava ali no modo desespero, né? Mas os Steelers correram muito bem com a bola. O Najee Harris, Jalen Warren que, tem sido um achado, um baita running back 2 aí pela equipe. E sei, muito útil mesmo.
O Najee Harris, ele tem momentos, né? O Jaylen Warren, ele é uma boa policy de seguro. E o Kenny Pickett, no momento chave, no momento mais importante, jogou bem, né? Aquela campanha ali no final. O Kenny Pickett, sim, temporada, acho que no geral a gente pode classificar como positiva dele, né? Não foi espetacular, mas acho que dá pra dar uma nota positiva aí. Mas é isso, Pittsburgh Steelers 16, Baltimore Ravens 13. Vamos falar agora dos cenários dos playoffs. Essa rodada da semana 18 promete muito. Eu tava olhando os jogos aqui, a gente tem 3 jogos dos 16 que não tem nenhum impacto na classificação, ou seja, 13 jogos que valem bastante. A NFL já anunciou a rodada dupla de sábado. A gente vai ter o Kansas City Chiefs enfrentando o Las Vegas Raiders em Las Vegas às 18h30 e depois o Tennessee Titans enfrentando o Jacksonville Jaguars em Jacksonville às 10h15. Né? Esse jogo dos Chiefs com os Raiders tem impacto na briga dos Chiefs pela seed número 1. Claro que vai depender também do resultado do Buffalo Bills contra os Bengals no Monday Night Football, né, que ainda vai ser nessa segunda-feira. Mas de qualquer forma os Chiefs precisam vencer e torcer por um tropeço do Buffalo Bills, enquanto Tennessee Titans e Jacksonville Jaguars, quem vencer leva a divisão. O Tennessee Titans não, mas se o Jacksonville Jaguars perder para o Tennessee Titans, tem uma combinação de resultados que leva os Jaguars como wild card ainda aos playoffs, né? A gente vai falar aqui mais pra frente. Mas olhando aqui a classificação, o cenário dos playoffs, a gente tem o Chiefs com a seed número 1 nesse momento, 3 vitórias, 3 derrotas, né? Os Bills ainda vão jogar. Se eles vencerem o Cincinnati Bengals, eles voltam a ultrapassar o Kansas City Chiefs, né? Porque os dois empatariam com a campanha. Os dois 13-3, e o Buffalo Bills tem a vantagem no confronto direto em relação ao Kansas City Chiefs, né? Os Bills venceram os Chiefs, então é isso. Os Chiefs precisam vencer os Raiders e torcer por um tropeço do Buffalo Bills nessa segunda-feira ou na próxima rodada contra o New England Patriots. O Cincinnati Bengals vem logo depois com 11-4, seria o seed número 3, né? Mas se os Bengals derrotarem o Buffalo Bills, eles ultrapassam o Buffalo Bills e conquistam a seed número 2 e ficam vivos pela seed número 1, né? Porque os Bengals também têm o confronto direto contra os Chiefs, né? Eles derrotaram o Kansas City Chiefs, então os Bengals ainda têm essa briga, a divisão tá garantida. Seed número 4, Jacksonville Jaguars, com 8 vitórias e 8 derrotas, né? Como eu falei, precisam vencer o Tennessee Titans para garantir a divisão, mas eles vão aos playoffs também como o wild card com a seguinte combinação de resultados: uma derrota do New England Patriots contra o Buffalo Bills, derrota do Miami Dolphins para o New York Jets, e o Pittsburgh Steelers, eles precisam, não sei, os Steelers se vencer, precisa de derrota do Pittsburgh Steelers também. É muita peça em movimento, eu tô com o Playoff Machine aberto aqui ao vivo, mas é isso. Eles precisam que os Steelers percam, os Patriots percam e que os Dolphins percam. O Patriots enfrenta o Buffalo Bills em Buffalo, os Steelers recebem o Cleveland Browns e o Miami Dolphins recebe o New York Jets, né? Não é impossível, mas também é improvável. No Wild Card a gente tem o Los Angeles Chargers na seed 5, eles têm 10 vitórias e 6 derrotas. Na seed 6, Baltimore Ravens também com 10 vitórias e 6 derrotas. Os Chargers levam vantagem porque tem uma campanha melhor dentro da conferência, esse é o critério de desempate. E na seed número 7, a última seed aqui, o New England Patriots tem a vaga no momento. Eles têm 8 vitórias e 8 derrotas. Eles levam vantagem em relação aos Steelers no confronto direto. Os Patriots venceram os Steelers. E eles levam vantagem em relação aos Dolphins pela campanha dentro da divisão. Os Patriots têm 3 vitórias e 2 derrotas dentro da divisão. E os Dolphins têm 2 derrotas e 3 vitórias, né? Vai ser uma disputa difícil porque os Patriots enfrentam o Buffalo Bills e enfrentam o Buffalo Bills ainda precisando da vitória. Mesmo que os Bills vençam o Monday Night Football, os Bills não podem tropeçar contra os Patriots, né? Então tem esse critério humano, né? Porque o Miami Dolphins vai pegar o New York Jets eliminado. O Pittsburgh Steelers vai pegar o Cleveland Browns eliminado. E os Patriots vão pegar um time que ainda precisa da seed número 1, né? E a seed número 1
é gigantesca. Então é uma disputa difícil. Vencer os Patriots, vencer os Bills em Buffalo vai ser uma tarefa muito difícil, enquanto o Miami Dolphins muito provavelmente não terá o Tua, então vai ser um jogo muito difícil contra os Jets também. E os Steelers têm um jogo mais simples dos três, né? Apesar da rivalidade, o principal problema dos Steelers é o ataque deles, né? Porque é um ataque muito fraco. Mas a defesa dos Browns também é muito fraca, então os Steelers têm um caminho justo, direto para os playoffs, né? A questão dos Steelers é que eles precisam que os Patriots e os Dolphins percam, né? Porque eles perdem no critério de desempate para os dois, então tem essa outra questão. Os Dolphins têm um critério de desempate contra eles, o Patriots tem... Se todo mundo ganhar, o Patriots vai. Então, cara, vai ser uma semana 18 incrível. Pena que só tem um jogo de fato que nem de fato, né? Porque o Jaguars ainda pode ir aos playoffs se perder, né? Mas é o único jogo na AFC que o vencedor vai, né? Que é o Jaguars e Titans. Nesse momento a gente teria Buffalo Bills contra New England Patriots no Wild Card, Cincinnati Bengals contra Baltimore Ravens, Jacksonville Jaguars contra Los Angeles Chargers. E aí se os Bills derrotarem os Chiefs, aí seria derrotarem os Bengals, aí seria Chiefs e Patriots, Bengals e Ravens, Jaguars e Chargers. Eu sinto que eu tenho que dar um palpite aqui, né? Vocês não vão aceitar que eu fique em cima do muro, né? Mas é muito difícil aqui, muito difícil mesmo. Eu acho que os Patriots perdem pro Buffalo Bills. É muito difícil em Buffalo, com os Bills precisando. Muito complicado. Eu acho que os Patriots perdem. Eu acho que os Dolphins vencem os Jets e vão aos playoffs. Que aí depende do que os Steelers façam. Acho que o Miami Dolphins vai acabar voltando ali para a última vaga. E até justo pela temporada deles, né? Acho que isso é uma luta de boxe. Acho que a temporada deles foi melhor. Por mais que o final seja muito ruim, né? E as questões... Até quando o Tua tava jogando, eles não estavam indo tão bem, né? Perdendo pro 49ers, Chargers, Bills. Aí eles sofrem a concussão de novo com os Packers e... Enfim, acho que vai dar Miami Dolphins aqui na AFC. Na NFC a situação é um pouco mais direta, porque a gente tem 3 times brigando por uma vaga e 2 deles se enfrentam. Vamos começar de baixo para cima. A gente tem o Seahawks, Lions e Packers brigando pela seed número 7. O New York Giants garantiu a vaga nos playoffs e a seed número 6 com a vitória para cima do Indianapolis Colts. Nesse momento, o Seahawks está na frente. É usado o critério de desempate triplo, né? Quando tem 3 times empatados. E o Seahawks leva vantagem no primeiro deles, que é o confronto direto. Eles venceram os Lions na temporada regular e os Lions têm vantagem na campanha dentro da divisão em relação aos Packers, né? Por isso que eles estão na 8ª colocação e os Packers na 9ª. Isso não importa de nada, porque o Packers, por incrível que pareça, é o time que controla o próprio destino. Uma vitória deles contra os Lions na semana 18, eles estarão nos playoffs. Não importa os outros resultados. Porque se eles vencerem os Lions e os Seahawks vencer o Los Angeles Rams, a gente vai ter Seahawks e Rams empatados. E nesse cenário, os Packers levam porque eles têm uma campanha melhor e terão também uma campanha melhor dentro da conferência, né? Que são jogos de dentro da NFC. Para os Lions se classificarem, eles precisam vencer os Packers e torcer por uma derrota dos Seahawks contra os Rams, né? Os Rams vêm jogando bem. Teve um bom primeiro tempo contra os Chargers, vamos ser justos. Mas depende de uma derrota do Seahawks, né? Se o Seahawks vencer, o Seahawks leva vantagem no critério de desempate por ter derrotado os Lions na temporada regular. Então é isso, né? Seahawks para classificar precisa vencer os Rams e torcer para os Lions vencer os Packers.
Lions classificar, precisa vencer os Packers e torcer para os Seahawks perder. Packers ir para os playoffs, precisa vencer o Detroit Lions, né? Aqui claramente os Packers são favoritos, né? E uma recuperação impressionante da equipe, né? Eu falei na primeira parte, né? É um time que não é tão bom quanto os dos últimos anos, mas dentro das limitações desse ano está conseguindo jogar o melhor futebol americano nesse momento, né? O resto da classificação, o Philadelphia Eagles não garantiu a seed número 1, foi derrotado, né? Então ainda está nessa briga, precisa derrotar o New York Giants, que eu acredito que os Giants vão entrar com titulares, mas eles vão jogar pouco. Eu não acho que os Giants vão entrar com o time reserva. O Saquon Barkley é um cara que eu acho que não joga, de repente o Andrew Thomas, mas eu não sei, eu acho que a gente vê o Daniel Jones e os Eagles, assim, mesmo que os Giants joguem com o time completo, eles são favoritos, né? Mas vai depender do Jalen Hurts, né? O Jalen Hurts fez muita falta nesse domingo. E agora tem 3 times que podem superar o Philadelphia Eagles, né? Se os Eagles perderem para os Giants e os 49ers vencerem contra os Cardinals, o 49ers passa a ser a seed número 1. Se o Dallas Cowboys também pode ultrapassar o Philadelphia Eagles, mas precisa de tropeço dos Eagles e tropeço dos 49ers para conseguir a seed número 1. Enquanto os Vikings, se eles vencerem o jogo que falta contra os Chicago Bears e o Cowboys, Eagles e 49ers perderem, Minnesota Vikings vai para a seed número 1. Nesse momento a gente tem Eagles na frente com 13 vitórias, 3 derrotas. 49ers logo em seguida, 12 vitórias, 4 derrotas. Minnesota Vikings, 12-4 também. O 49ers leva vantagem na campanha dentro da conferência. Tampa Bay Buccaneers com a divisão garantida agora com a vitória contra o Carolina Panthers. Seed número 4, 8 vitórias, 8 derrotas. Cowboys seed 5, né? Eles ou ultrapassam o Philadelphia Eagles ou vão ficar na seed número 5 mesmo. Giants seed 6 e aí aquela briga ali no final, Seahawks, Lions e Packers. Nesse momento a gente teria 49ers contra os Seahawks, que provavelmente vai ser mais um 49ers contra Packers, né? Que, assim, é quase uma tradição de ano novo e não parecia que ia acontecer esse ano, mas os Packers terão a oportunidade aí de se vingar contra os 49ers. A gente teria os Vikings recebendo o New York Giants e o Buccaneers recebendo o Dallas Cowboys. Esse aqui tá quase garantido, né? Buccaneers e Cowboys, eu já falo há algum tempo. Então esses são os cenários dos playoffs, né? De momento, entrando aí na última semana da temporada regular. Para encerrar, vamos passar aqui por alguns dos jogos da semana 18, passar pelas linhas no Bodog, que é o parceiro oficial de apostas do podcast. Lembrando que tá rolando aquela promoção que eu expliquei lá na primeira parte para quem criar conta no Bodog. Eu expliquei tudo no começo da primeira parte. Se você não escutou, vai lá e escuta. São Francisco 49ers recebe o Arizona Cardinals. Vitória dos Niners no Bodog tá pagando 1,13, dos Cardinals 6,0. Total 40, 49ers menos 13,5. Eu sempre fico com medo desses jogos que um time não tá jogando por nada, né? É o que eu falei durante o programa, né? Esses jogos acabam sendo um pouco mais equilibrados do que a gente espera. Então, não fico muito confortável com esse 49ers menos 13,5, não. Mas gosto do total. O over 40 pontos, eu gosto desse jogo. Green Bay Packers contra Detroit Lions. Não foi anunciado ainda, mas eu acredito que vai acabar sendo o Sunday Night Football, porque assim, tem um risco bem grande do Lions já estar eliminado, né? Mas pelo menos o Packers estará jogando pelo destino deles e acho que quando é um time que pode entrar ou não nos playoffs, é um jogo mais legal do que quando só pela divisão. Acho que a história nos diz isso, mas enfim, jogo em Green Bay, vitória dos Packers pagando 1,45 no Bodog, dos Lions 1,80, total 48,5, Packers menos 4,5, esse Packers menos 4,5 aqui é muito bom, eu iria nele. Seattle Seahawks contra Los Angeles Rams, né? O outro lado da moeda desse jogo,
Seahawks, vitória dele, jogo em Seattle, tá pagando 1,35 no Bodog. Dos Rams, 3,30, total 41,5. Seahawks menos 6,5. Eu gosto do Rams mais 6,5 aqui. Eu acho que eles fazem um jogo equilibrado, pelo menos, e cobrem essa linha. Eu acho que eles vão perder. Mas acho que eles perdem de 3, 4, 5 pontos. Eu gosto desse Rams aqui, mais 6,5. Philadelphia Eagles contra New York Giants. Vitória dos Eagles tá pagando 1,11. Dos Giants, 6,50, total 40,5. Philadelphia Eagles favoritos por 13,5 pontos. Aqui essa linha me parece que o Bodog tá presumindo que os Giants vão com reservas. Que eu já falei, né? Eu acho que os Giants entram com alguns titulares e terminam o jogo com reservas. Mas aqui parece um time... parece o Bodog esperando reservas para os Giants. Miami Dolphins contra New York Jets. Vitória dos Dolphins tá pagando 1,57, dos Jets 2,50, total 41,5. Dolphins menos 3. Jogo bem tenso pro Miami Dolphins, que provavelmente não terá o Tua. Os Jets fora da temporada. Vamos ver qual vai ser a motivação. Acho que é diferente para um time que já tá eliminado há muito tempo, tipo o Arizona Cardinals, do que pro New York Jets, que foi eliminado agora, né? Acho que esses times, a desmotivação é maior, né? De um time como o New York Jets, que poderia ter chegado na pós-temporada. Jogo do sábado à noite, o Jacksonville Jaguars recebe o Tennessee Titans. Vitória dos Jaguars tá pagando 1,34, dos Titans 3,40, total 38,5. Jaguars menos 7, tá andando na direção dos Titans, né? Os Titans que vão ter um tempo de descanso bem maior que os Jaguars. Os Jaguars jogaram no último domingo e vão jogar no sábado agora, enquanto os Titans jogaram Thursday Night Football. Menos 7 é muito ponto mesmo. Acho que vai ser um jogo mais apertado, mas eu acho que dá Jacksonville Jaguars aqui. E o outro jogo do sábado, Las Vegas Raiders contra Kansas City Chiefs. Vitória dos Raiders pagando 4,35. Dos Chiefs 1,22, total 50 pontos. Chiefs menos 10. É difícil confiar no Chiefs para cobrir uma linha tão alta. A gente vem se ferrando aí com isso nas últimas semanas. Acho que dá Chiefs aqui, claro. Não, eu falei sobre o jogo dos Raiders, né? Eu achei que teve muita bola longa com uma recepção épica nesse ataque dos Raiders e acho que a sorte vira um pouquinho aqui. Acho que os Chiefs vencem com tranquilidade. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos que escutaram o podcast. Muito obrigado por ter escutado o primeiro podcast de 2023. Spoiler alert, terão muitos outros ao longo do ano. Muito obrigado pelo apoio de vocês, seja como apoiador, que eu agradeço 2 vezes, ou escutando o podcast. Se você não tem condições de apoiar, convence um amigo seu a escutar o podcast Cara dos Esportes, que você já me ajuda. Cria sua conta no Bodog, que é grátis, você também me ajuda. Então é isso. Até a próxima. Tchau.